Bom, então vamos aqui adicionar um quiz ou um questionário, né? Então você vai no bloco que você quer adicionar, né? Você vai adicionar uma atividade ou recurso, clica aqui, vai lá em questionário, que é aqui, ó, questionário, clica aqui e adiciona. Como toda atividade do Moodle ou recurso tem uma parte toda de configuração, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o título aqui, né, o nome do questionário. Então eu vou colocar aqui quiz inicial, simplesmente assim. Eu posso colocar uma imagem qualquer, eu vou colocar uma imagem aqui que eu já tinha no meu arquivo, que eu já deixei salvo aqui, o ícone tradicional dele, vou selecionar isso aqui, vou deixar desse tamanho mesmo, salvei. Deixa aqui essa descrição. E aí eu tenho que acionar aqui as configurações básicas aqui. Primeiro, é um questionário que eu vou habilitar a data para abrir o questionário de início e uma data para finalizar. Vai ter limite de tempo ou não? Então, se é só um exercício de fixação, então você deixa isso aqui sem habilitar nada, deixa livre. Depois a gente vai para a nota. Se tiver uma coisa que vai valer nota, você coloca na categoria que você já criou lá no livro de notas que foi configurado. Se não tem essa configuração, se é só está livre, então você não precisaria colocar nada, está não categorizado, sem problema nenhum. Tentativas permitidas. Se for uma coisa que seria para nota, normalmente seria uma vez, né? Mas se for uma coisa de autoavaliação, então você deixa limitado, ou então deixa um número grande de possibilidades dele refazer, ok? Então você vai seguindo em frente e vai preenchendo tudo isso aqui, né? Layout vai ser uma nova página para cada pergunta, e assim ele vai passando a pergunta numa página, segunda pergunta na outra página. Então você pode deixar assim, ou pode deixar já um setup, né, uma configuração já feita. A cada duas perguntas uma página e assim por diante. Eu posso mostrar mais aqui, né? E esse aqui é interessante, é o método de navegação. Se você quiser, por exemplo, deixar ele mais controlado, quer dizer, o aluno tem que resolver a questão, passar para a próxima questão e não voltar para a primeira questão. Aí você coloca aqui sequencial. Se você colocar aqui livre, ele pode ir para a segunda, terceira, quarta, pode voltar para a segunda, para a primeira, livremente. Lembre-se que todos esses pontos de interrogação, eles dão aqui as dicas do que é cada coisa, tá certo? Eu vou aqui simplificar, né? Eu vou passar para outras opções aqui. O que é importante aqui também lembrar, no caso de um questionário, um quiz, configurações de módulo, se você faz por grupos separados, você deixa grupos separados, né? Ou nenhum grupo, se for uma turma única, né? Ou grupos visíveis. Isso é importante para quando for corrigir, quando for filtrar. Isso aqui em cima, ó, mostrar na página do curso, o questionário fica lá disponível para o aluno clicar, logicamente dependendo das restrições que você colocar aqui, mas você pode também deixar disponível, mas não mostrar na página do curso. Isso aqui, muita gente usa isso aqui para quê? Para deixar o questionário disponível, ou seja, ele é acessível, o aluno vai conseguir chegar nele, mas ele não vai mostrar na página do curso inicial, e você vai colocar apenas o link de acesso, em outra área do Moodle. Então você pode colocar o link numa página, o link num rótulo, você pode trabalhar então, a navegação do aluno. Então vou deixar aqui mostrar na página do curso, restringir acesso. Você pode pegar esse questionário e dizer o seguinte, ele só pode chegar no questionário depois dele ter visto uma página, um arquivo, alguma coisa nesse sentido. Então você pode adicionar uma restrição, por exemplo, de conclusão da atividade. Você pode clicar aqui e vai ter algumas atividades que vão aparecer aqui, todas as atividades na verdade, você pode dizer que o aluno tem que completar uma determinada atividade antes de chegar lá no questionário. Então eu vou aqui só retirar isso aqui, né? Não vou deixar restrito para nada. Conclusão das atividades, existe um padrão, né? A gente tenta deixar o padrão que para questionário o aluno deve visualizar a atividade e deve receber uma nota, ele deve resolver então o questionário. Isso significa que na barra de progresso, ou o progresso do aluno, vai aparecer realizado se ele cumprir essas duas obrigações dele aqui, certo? Então eu vou salvar e salvar mudanças, porque se eu salvar e voltar para a disciplina, eu não fiz nada ainda no questionário, né? A não ser as configurações e ter dado um nome para ele, certo? Então eu vou salvar mudanças, simplesmente. Então ele carregou aqui, ó, salvou as mudanças, colocou aquela imagem que estava na descrição, né? Eu estou dentro de um bloco, está aqui o bloco, está aqui o quiz inicial, é o título dele aqui, mas ele coloca aqui a mensagem, ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Então ele já dá o botão de editar o questionário aqui. Editar o questionário significa colocar as perguntas para dentro. Eu posso simplesmente voltar para o curso, deixei só ele aqui vazio, vou fazer isso depois. Também você pode fazer isso, você pode construir todo o esqueleto e só deixar as questões para depois. Mas aí você está com as perguntas aqui. São só duas perguntas, você vai logo editar o questionário e colocar as perguntas. Então você clica aqui em editar questionário,
ele entra então numa área de edição de questões. E ele está aqui com o total das avaliações 0 porque não tem nenhuma questão aqui. Né? E eu vou poder colocar questões e dizer o quanto vale cada questão. Então eu vou aqui nesse link aqui, ó, adicionar, que é um menu, adicionar uma nova questão ou uma questão do banco de questões. Aqui merece um outro vídeo para falar um pouco de como é que você organiza suas questões no banco. Fica super fácil você adicionar depois aqui dentro desses questionários. Ou então você pode escolher uma questão aleatória que está lá no banco. Eu vou clicar então uma nova questão aqui. Clico aqui e vai aparecer um menu de tipos de questões. Então você tem questão de múltipla escolha, mais tradicional. Essa aqui também pode ser de múltiplos gabaritos, aquela que você marca mais de uma opção correta. É essa mesma aqui. Tem questões já prontas para verdadeiro ou falso, prontas para fazer associação, prontinhas para uma resposta curta, para uma palavra ou duas palavras. Pode ser também uma resposta numérica, uma dissertação, aí o aluno vai escrever mais coisas aqui nessa aqui. Arrastar e soltar sobre o texto, arrastar e soltar sobre a imagem. Vamos escolher a mais tradicional, a de múltipla escolha. Vou adicionar aqui, ó. Carregou então a página de edição da questão. Então eu estou aqui adicionando uma questão de múltipla escolha. Veja que eu estou aqui, eu estava no quiz, estava editando o questionário, e aí quando eu coloquei para adicionar uma questão, ele abriu já automaticamente o banco de questões, editando uma questão de múltipla escolha. Então ele vai trazer uma categoria lá do banco de questões, que é a categoria geral, a categoria mais alta. Então você pode ir aqui, ele já criou vamos dizer, uma categoria chamada padrão para quiz inicial, a gente pode já criar aqui. Deixa aqui então, já que eu estou trabalhando dentro desse quiz, e essas questões que eu vou colocar aqui, duas questões, são só para esse quiz aqui, não vai ser usado em nenhum outro. Então é o padrão para esse quiz aqui. O nome da questão vai ser questão 1, né? Simples. Questão 1 pode ser um tema qualquer, que pode ser o Napoleão. Vou colocar aqui um texto da questão, veja que aqui é obrigatório, tá? Necessário. Então, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? E aqui eu vou colocar então um feedback geral, que significa uma resposta que o aluno vai ver depois que ele terminar de resolver o questionário. Então posso colocar aqui, só pode ser a cor branca. E aqui, ó, isso aqui é uma questão de uma única resposta? Ou é uma questão que pode ter mais de uma resposta? Então aqui eu deixo apenas uma resposta, eu deixo misturar as opções aqui, e aqui a gente tem a opção de numerar as escolhas. Você pode ser ABC, né, ABC maiúsculo, 1, 2, 3, algarismo romano. Então eu vou colocar sem numeração. Normalmente quando eu coloco misturar as opções eu deixo sem numeração, né, mas aí vai de acordo com cada um. As escolhas que aparecem aqui, ó, respostas, escolhas, aparece então um quadrinho que você pode fazer toda a formatação que você imaginar. Tanto aqui em cima, ó, a formatação com todas as possibilidades de formatação, né? Pode colocar imagem, né, vídeo, etc. Como nas respostas. Todo o editor aqui, com seus atalhos, estão aqui disponíveis para você editar aqui. Você pode abrir essa caixinha mais para baixo, ó, certo? Aqui todas as caixinhas aqui tem essa opção, né? Com o mouse você pode aumentar o tamanho da caixa para poder trabalhar bem, né? Veja que eu aumentei gigantemente aqui, né? Mas aqui é a opção que eu vou colocar branca como opção correta. Se essa é a opção correta, a escolha 1, então a nota eu tenho que colocar aqui que ela é 100% a correta. Esse percentual aqui é o gabarito, né? Tá dizendo que essa aqui é a opção que é gabarito. Então eu posso colocar na escolha 2 marrom e ele não vai ser gabarito. Então eu vou colocar nenhum, deixa nenhum aqui, tá? Na opção 3 eu vou colocar vermelha, né? E na opção, deixa nenhum. Na opção 4 eu vou colocar amarelo. E a opção 5 eu vou colocar preta, né? Amarela aqui também. Nenhum. Tudo é nenhum, né? Porque só tem um gabarito, 100% branco aqui. Tá? Eu posso colocar mais opções? Posso colocar mais espaços em branco para 3 mais escolhas. Então posso colocar e ir adicionando quantas escolhas eu achar conveniente. Esse feedback que tem atrás de cada escolha, né, no final de cada escolha, é uma maneira de você escrever alguma coisa para o aluno, do tipo, muito bem, né? No caso do gabarito. E nas outras que ele vai errar, né, se ele marcar, você vai colocar, não é por aí,
Você pode copiar, colar, ou então deixa esse aqui em branco, também não é necessário. Já tem um feedback total, inicial aqui, né? Eu vou até diminuir essa caixa aqui que eu exagerei, que é o feedback geral, tá aqui, ó, só pode ser a cor branca. Esse é o feedback geral. Isso vai aparecer no final da questão. Então vamos lá, coloquei 5 opções, poderia ter colocado até 8, depois adicionar mais 3, 11 e assim por diante. Feedback combinado, isso aqui é interessante. Já é um feedback padrão dele, então quando ele acerta, né, a sua resposta está correta, vai aparecer isso. E quando tem múltiplo gabarito, né, ele vai colocar a sua resposta está parcialmente correta, ou então está incorreta se for errada. E múltiplas tentativas é se você quisesse que o aluno pudesse marcar e se ele errar, ele poder refazer com uma certa penalidade para cada tentativa. Isso só faz sentido quando tem muitas tentativas o quiz. Então ele incorpora nessa questão um comportamento, dependendo do que você colocar lá. Se você colocar como uma tentativa só, valendo nota, alguma coisa assim, isso não vai fazer sentido. Mas se você fizer várias tentativas, a cada vez que ele marcar uma errada, né, vai ter uma penalidade percentual, vai diminuindo o valor que ele vai ganhar. Além disso, você pode dar uma dica quando ele errar, né? Apesar de diminuir, você pode dar a dica de qual seria provavelmente a resposta certa sem dar a resposta. E pode ir adicionando dicas, né? Porque ele pode errar mais de uma vez, mas cada vez que ele errar, ele vai receber uma penalidade que está aqui. Então eu vou salvar mudanças dessa questão. Pronto, salvei a questão 1, Napoleão, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Então eu vou aqui nessa rodinha de engrenagem dessa questão, eu posso clicar aqui, ó, e vou voltar para a área de edição da questão, tá? É aquela rodinha que vai voltar para a área de edição. Eu posso pré-visualizar aqui, né? Antes também eu posso pré-visualizar. Isso aqui só vai fazer sentido depois que você salvou as mudanças, né? Você pode salvar e continuar editando. E aí você pode usar esse pré-visualizar para ver a questão. Vou clicar aqui, ó. Então a questão vai ser aberta numa janela separada. Tá aqui a janela. Então tá aqui o título, né? Escolha uma, tá aqui. Ele não tem ABCD nem nada disso. Ele pode limpar, ele pode fazer isso aqui. O valor tá 1 aqui nesse momento, que a gente não mexeu nisso, né? E aí vou colocar amarelo, vou errar de propósito, enviar e finalizar. Aí vai aparecer, só pode ser a cor branca, que é aquele feedback, a resposta correta é branca, que é já um padrão, né, de resposta, e está aqui mostrando que eu errei, certo? Posso fechar aqui o preview, né? E não fiz nada, né? Eu podia salvar aqui se eu tivesse feito alguma mudança aqui. Vou cancelar e ele voltou para a área do questionário. Então o questionário só tem uma questão, está aqui um ponto, eu estou dizendo que a nota máxima é 10, então eu deveria então editar aqui o ponto, se fosse só uma questão mesmo, 10. Aí ficaria igual, 10 aqui, 10 aqui. Né? Eu posso deixar misturar a questão se eu quiser, se tiver mais questões, e posso ir adicionar uma nova questão. Veja que comecei tudo de novo aqui, uma nova questão. Então aqui é uma questão de múltipla escolha, então eu vou querer agora uma questão de verdadeiro ou falso. Vou adicionar. Entrei de novo na área de configuração dessa questão que é verdadeiro ou falso. Lembrando que sempre tem aqui o caminho, né? Então vou colocar aqui, o nome da questão é questão V ou F, e vou colocar o texto da questão, né? O cavalo branco de Napoleão é preto. Pronto, deixei aqui texto da questão, e aí marcação padrão, esse aqui ninguém vai mexer. Feedback geral, posso colocar o feedback geral dessa questão, certo? Resposta certa é que é falso, né? Ou verdadeira, aí você bota o gabarito, é falso. Né? Feedback para a opção verdadeira, feedback para a opção falsa, está aqui as duas caixinhas, um para cada um, vai aparecer lá. Feedback geral, eu posso colocar aqui lógico, branco. Pronto. Terminei, vou salvar. Eu posso salvar também e continuar editando. Se eu salvar e continuar editando, ele vai voltar para essa mesma página aqui, mas vai salvar o que eu fiz. Né? E lá embaixo eu vou poder ver, pré-visualizar. Então aqui é um VOF, já é clássico. Ó, o cavalo branco de Napoleão é preto. Escolha uma opção, verdadeiro ou falso. Vou acertar agora de propósito, vou mandar, enviar e finalizar. Lógico que é branco, a resposta correta é falso. Beleza, acertei, ok. Né? E vale um ponto aqui, porque essa foi a visualização e é o padrão que ele coloca sempre um ponto. Então eu vou salvar agora as mudanças, ou então voltar, né, para ele voltar lá, já tinha salvo antes. Tem duas questões aqui, e agora eu posso também colocar aqui o valor. Em vez de 1, eu vou colocar então aqui 5, teclo Enter, e troco esse aqui também por 5, para ficar cada um com sua pontuação, valendo 10 também. Posso misturar ou não as questões para ter esse comportamento. E aqui eu posso também, ó, tirar essa página no meio, né? Aqui ele está colocando uma página para cada questão. Esse é o padrão que eu coloquei quando eu criei. Mas depois disso eu posso ainda mudar essa configuração. Eu posso clicar aqui, ó,
e ele vai deletar aquela página. Vai ficar uma página única. Se eu depois olhar como é que está isso aqui, eu vou ver que as duas questões vão aparecer numa página única. Eu posso adicionar uma página clicando aqui de novo. É uma quebra de página. Certo? Vai ficar uma questão para cada página. Vamos dizer que eu tenha terminei meu questionário. Então eu vou voltar agora, se eu clicar aqui, ó, eu estou aqui em edição do questionário, mas se eu voltar para cá, eu vou para a área do questionário na sua descrição inicial. Então como é que está agora? Cliquei aqui, está aqui o símbolo que eu tinha colocado, o título que eu tinha colocado e aquela faixa rosa que aparecia aqui dizendo que não tinha questão, desapareceu porque eu coloquei duas questões. E aqui eu posso pré-visualizar o questionário agora. Então vou clicar aqui e aqui tem a primeira questão, tem aqui os dados da questão, aqui do lado, né? E aqui tem a navegação do questionário. E é interessante que nessa opção de visualização, se eu tiver alguma coisa que eu queira mudar na questão, eu posso clicar aqui direto, ó, editar questão. Então, vamos supor que eu disse assim, não, quer saber? Eu quero que tenha A, B, C, D. Então, vou clicar aqui, editar a questão. Eu vou colocar A, B, C, D e vou salvar. Ele vai voltar para a visualização. Voltou para a visualização e colocou A, B, C, D, E. Né? Na segunda questão, eu posso não marcar nada, posso navegar, porque estou livre. Lembra que eu disse que esse quiz ele tem uma navegação livre, né? E não sequencial. Então, posso ir para a questão 2, posso clicar aqui, né? E olhar como é que está. Não, está jóia, está tudo bem. Então, eu vou aqui na questão 1 e vou marcar um item. Vou colocar branca, né? E ele já guarda a minha resposta aqui. Vou para a próxima página, por aqui, ou por aqui. Né? Tanto faz. Se eu clicar aqui e for para a segunda página, ele vai pintar aqui de cinza, significando que tem uma resposta salva, e mostra aqui. E aqui, ó, como se eu fosse um aluno, né? Cavalo branco, Napoleão é preto. Ok, então aqui é falso e vou finalizar a tentativa. Ele vai gravar também na 2, ele gravou as duas, ó. Resposta salva, duas questões. Eu posso retornar a tentativa, se eu tiver alguma dúvida, eu vou revisar, alguma coisa assim. Ou então eu posso terminar, enviar tudo e terminar. E isso como professor, estou fazendo uma visualização parecida como se fosse de aluno. Então enviar tudo e terminar é uma nova confirmação por segurança, você clica aqui, e aí vai aparecer para o aluno assim depois no final. Acertou, né? Tá aqui o feedback, acertou, tá aqui o feedback, e ele pode ver as questões e fazer a revisão. E aparece aqui também a navegação, que ele acertou as duas. Esse tipo de feedback pode ser feito logo depois que a gente termina, ou pode ser feito em um momento no tempo. Lembra que na configuração do quiz é que você vai dizer se isso vai acontecer ou não, né? Se vai ter uma data de início para o quiz, ou para o questionário, ou prova, vai ter uma data final, se vai ter até uma duração em minutos ou não. Então, tudo isso você pode fazer na configuração inicial do questionário. Aqui eu disse o nome quiz, né? Mas podia ter sido prova, podia ter sido autoavaliação, a gente põe o nome que quiser. Todos eles são utilizando a aplicação ou módulo questionário, que é aquele que eu vou voltar aqui, ó, que tem esse símbolo aqui, lá quando a gente inicia, né, a inclusão da atividade, certo? Então, se eu voltar para o bloco 1 agora, ó, eu terminei de fazer isso, testei tudo. Então, tem aqui um quiz inicial, está aqui o bloco 1, ele está aqui, está visível para o aluno, eu posso deixar esse aqui oculto, né, por enquanto. Quando eu decidir que está correto, está tudo bem, é que eu tiro do oculto e vou liberar o quiz para ele. Se eu entrar aqui no quiz, por exemplo, ó, depois que eles fizerem as tentativas, essa aqui é a tentativa que eu mesmo fiz, mas eu posso vir aqui nessa rodinha de configuração do quiz inteiro e vou ter as configurações do quiz todo, vai ter também a edição do questionário por aqui, que é importante, porque a navegação, depois que você adiciona, né, as questões, aquele botão editar questionário não aparece mais aqui. Então você tem que acessar por aqui, editar questionário, e pode depois que eles fizerem, ver as notas, os resultados, as respostas, ver qual questão foi mais errada, mais acertada, tem as estatísticas, certo? Então tem muitas opções aqui. E tem a área de banco de questões. Veja que eu criei duas questões aqui nesse questionário. Eu posso até entrar no banco de questões por aqui, para ver onde é que estão essas questões. Se eu entrar no banco de questões por aqui, ele vai carregar aqui, ó, bloco 1, quiz inicial, entrei no banco de questões. E tem esse do quiz aqui que eu deixei isso lá, ó, para organizar já. Ele já cria uma categoria. Então cliquei aqui, já está as duas questões aqui no banco de questões. Eu posso ir adicionando várias questões aqui, eu posso adicionar categorias aqui, eu posso até fazer importação de questões. E aqui eu tenho a parte de edição da questão, eu posso duplicar questões e editar as duplicações, né? Eu posso ver como é que está a questão aqui e assim por diante, aqui no banco de questões. Vou voltar aqui para o quiz. É só para dizer que quando a gente entra no questionário, a gente tem essa vinculação e essa navegação entre questionário e banco de questões. Lembrei de uma coisa muito importante. Na edição do questionário, muita gente teve dúvida na hora de colocar o valor aqui das questões.
Então, por exemplo, tem gente que queria colocar quebrado, né? 5,5, vamos dizer. E quando você tecla Enter, ele não aceita. Por quê? Porque aqui a configuração do Moodle nesse momento está aceitando apenas ponto. Então você pode até deletar tudo e colocar 5.5. 5.5 e teclar Enter. E ele vai aceitar 5.5. Tem duas casas decimais. Aqui você pode colocar até, por exemplo, essa questão vale 4,99. Ele não vai aceitar, mas 4,99 ele vai aceitar, certo? Então aqui, ó, o valor está 9,99 porque eu coloquei esse valor aqui, tá bom? Então aqui é a edição da nota de cada questão, né? E aqui é a soma das avaliações das questões, que tem a nota máxima 10 aqui. E normalmente a gente tenta fazer uma congruência, para que fique lógico para o aluno também. É isso. Um abraço e até mais.